Saudações, torcedor tricolor. O São Paulo foi ao estádio Independência, o Horto, lá em Minas Gerais, para enfrentar o América Mineiro, procurando a sua primeira vitória como visitante. E acabou conseguindo aí, sob o comando do Diego Aguirre, o São Paulo conseguiu uma vitória. Mas antes de falar como foi o jogo, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por OneFootball, aí, o melhor aplicativo para acompanhar tudo de futebol aí no celular ou no computador, enfim, o aplicativo que liga aí, você coloca seus times, cadastra seus times, né, suas preferências, time, seleção, e ele te dá alertas, assim, ele apita, né, as notificações apitam quando sai gol, e hoje foi um dia que saíram muitos gols. Foram 3 gols do São Paulo, 1 gol do América. Quem quiser baixar o aplicativo está aqui na descrição deste vídeo. Enfim, o São Paulo conseguiu vencer o América Mineiro. E assim, gente, foi um jogo muito aberto. São Paulo conseguiu se impor. São Paulo jogou como um time grande. E é bem verdade que poderia ter dado errado, poderia não ter funcionado. E é muito importante que a gente deixe isso bem claro. São Paulo conseguiu uma vitória importante, contra uma equipe assim que oscilava bastante aí, que oscilou bastante durante o jogo, mas que deu trabalho. O Sidão fez 2 grandes defesas. Aliás, falando sobre o Sidão é um goleiro assim que não inspira muita confiança. Teve um cruzamento de muito longe que ele foi muito estranho, ele acabou colocando a bola para fora porque parecia que ele tinha ficado em dúvida do que fazer ali, mas ele fez 2 importantes defesas difíceis, um chute de fora do Rafael Moura e depois um chute cruzado, rasteiro, muito difícil, em momentos que o São Paulo precisava, que o São Paulo precisava dessas defesas, porque a defesa do São Paulo, apesar do Aguirre ter melhorado a defesa do São Paulo oscilou mais uma vez. Teve aí momentos aí de falhas, o Arboleda teve alguns momentos que não foi bem, o Bruno Alves errou alguns lances, mas pouca coisa, o Reinaldo foi muito mal na cobertura ali do lado esquerdo, e o São Paulo sofreu um pouquinho, mas, em compensação, também o time atacou bastante, criou oportunidades e acabou fazendo os gols. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, quando a gente fala de um jogador, tal jogador não tem condição ou tem condição, a gente fala isso numa análise de vários jogos. Às vezes um jogador faz um jogo bom e a gente vai aplaudir. O Sidão hoje, na média, ele foi bem, então a gente vai... eu fico contente porque eu torço para o São Paulo. A mesma coisa o Diego Souza. O Diego Souza aí, 4ª partida seguida que ele faz gol e 3ª partida do Everton, que o Everton dá assistência. Então assim, 2 reforços que estão mostrando o trabalho. Independente do Diego Souza não ter feito partidas tão boas nas outras que ele fez gol, hoje ele estava mais participativo. E eu torço para que ele continue assim. Torço para que o Diego Souza continue nessa franca evolução. E aliás aí, até um ponto positivo para o Raí. Saiu um aliás, né? Aliás, um ponto positivo aí para o Raí. Que, assim, o Raí depositou muita confiança no Diego Souza. E quando ele esteve perto de sair do São Paulo, porque teve isso, ele começou tão mal essa jornada dele do São Paulo, que o São Paulo pensou em negociá-lo. O Raí conversou com o jogador e o jogador está mostrando mais força aí. O São Paulo foi muito ofensivo, até nas trocas. O Diego Aguirre hoje, né, quando fez trocas no segundo tempo, ele deixou o Nenê, que foi o protagonista do jogo. O Nenê, não só porque assim, o Nenê começou no primeiro gol do São Paulo, vamos falar, o São Paulo abriu o placar num contra-ataque brilhante. A gente sempre pega os gols aí do UOL, então vocês devem estar vendo nesse momento o gol. O Diego Souza ajeita de cabeça pro Nenê, o Nenê, ele espera, toca a bola pro Everton, que cruza pro Diego Souza, e o Diego Souza se joga, né, dá um carrinho ali para fazer o gol. Não foi uma bola tão fácil, mas o Everton meteu na medida, e o Diego Souza, muito esperto ali, como um centroavante tem que ser, fez o gol. Aí teve a falha do São Paulo no gol do América, né? O Reinaldo falha na cobertura, o Arboleda também não estava bem no lance, o Bruno Alves também não consegue fazer. Enfim, todo mundo falhou aí. E o América Mineiro acabou fazendo um gol num lance em que o Sidão não teve o que fazer. E aí, quando o jogo estava empatado, nos acréscimos do primeiro tempo, o Arboleda, que teve lances bons e lances ruins durante o jogo, numa tentativa de fazer o gol, acabou sofrendo o pênalti. E me deu aquela coisa, quem que vai bater? Quem foi bater foi o Nenê. Bateu no canto direito do goleiro fraco, o goleiro chegou na bola, eu quase morri do coração, mas o Nenê fez o gol. E como se não bastasse isso, no segundo tempo,
O São Paulo teve uma falta a lá Rogério Ceni, Nenê bateu no ângulo sem nenhuma chance pro goleiro. A bola foi assim, linda, assim, foi perfeita. Então assim, o São Paulo conseguiu fazer o placar que precisava, 3-1, conseguiu dar um moral pro time, e ainda nós tivemos aí as suspensões do Hudson, nós tivemos a suspensão do Militão, que são jogadores que provavelmente estão aí pulando para estarem aptos contra o Palmeiras, sabe-se lá, né? Enfim, a situação do São Paulo hoje, como o São Paulo empatou muito, não conseguiu chegar na liderança, mas está no G4, né? São Paulo está aí atrás do Flamengo, que é o líder hoje com 14 pontos. Logo em seguida vem o Fluminense com 13, o Atlético Mineiro com 13 e o São Paulo com 13. O São Paulo está atrás de Fluminense e Atlético Mineiro porque tem uma vitória a menos. Então, gente, só assim, é muito importante manter os pés no chão. São Paulo é um time que precisa crescer muito ainda. É um time que tem ainda algumas deficiências em alguns setores. É um time que tem um técnico em começo de trabalho e que eu sempre falo aqui, está evoluindo. Agora, eu não posso pegar só a euforia dessa vitória. Que bom que ganhou. Estou feliz que São Paulo fez mais de 3 gols. São números importantes. Sabe assim, não fazia gol de falta desde o Hernanes no ano passado. Não fazia 3 gols há muito tempo também. Então, assim, são números que deixam a gente animado. Mas a gente tem que manter os pés no chão. São Paulo terá muitas dificuldades. Nós estamos animados, porque assim, é importante que nesse período pré-copa São Paulo esteja brigando na parte de cima da tabela, já que vai enfrentar, logo depois da Copa, a gente vai enfrentar aí uma sequência terrível com Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro. Então assim, são jogos muito complicados, e desses que eu citei, o único em casa é contra o Corinthians, né, contra o maior rival. Então assim, são jogos muito complicados. Então o São Paulo precisa fazer pontos. Hoje fez a lição de casa e o mais importante, jogou com postura de grande. O Araruna não foi muito bem, ele foi a novidade aí do Diego Aguirre. O Diego Aguirre resolveu poupar o Marcos Guilherme. Isso dividiu a internet. Parte dos torcedores queria que o Marcos Guilherme jogasse e o São Paulo acabasse fazendo aí os 7 jogos para pressionar o Atlético Paranaense, mas o São Paulo, eu não sei se a decisão foi do Aguirre, eu não sei se a decisão foi da comissão técnica, mas o Aguirre deixou claro que nem relacionou o jogador, porque ele tem esses jogos aí, ele tem problemas contratuais. Eu vejo a postura do São Paulo uma postura muito correta para com o jogador. Então acho que o Marcos Guilherme pode ficar sossegado. O Diego Aguirre prefere usar o Marcos Guilherme nas próximas partidas. Ele está escolhendo as partidas para usar esse importante jogador, que eu ainda torço para que fique no São Paulo, mas a situação é muito difícil. Enfim, o São Paulo agora tem aí mais desafios nesse campeonato pré-Copa do Mundo, mas deu um passo muito importante e acabou com essa cisma, com esse tabu, né, de ficar sem ganhar fora de casa. Então foi uma vitória muito importante, foi um bom jogo aí, alguns jogadores fizeram uma boa partida, o Nenê simplesmente foi um monstro, não só pelos 2 gols, mas porque conseguiu cadenciar o jogo, fez os dribles, tocou a bola, o Hudson alternou momentos bons e ruins. Então assim, o time de São Paulo está em crescimento, e como eu sempre falo aqui, o time está evoluindo, mas é que a situação era tão ruim que a gente não vê essa evolução, senão quando o resultado aparece. Vamos torcer para que o São Paulo consiga manter. O moral foi muito importante e vamos ver também como é que vai acontecer as rodadas do campeonato, né? Se o São Paulo vai conseguir continuar, se o Campeonato Brasileiro vai conseguir continuar, porque todo mundo está assistindo aí essa crise enorme que estamos passando. Os caminhoneiros aí estão protestando justamente aí em função, estão fazendo uma manifestação. Então nós não temos combustível e a gente não sabe como ficará a situação. A gente sabe que teve jogos do fim de semana, mas a gente não sabe se a Confederação Brasileira de Futebol vai manter os próximos jogos, já que a gente não está tendo gasolina para ônibus, para avião e para veículos automotores. Está todo mundo nessa crise, a gente vai ficar ligado. Então acompanhe aqui os canais, que nos canais a gente vai falando o que acontece, o que não acontece, se vai ter jogo, se não vai ter jogo, e a gente está tendo vários vídeos novos também aqui no canal. Então você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, compartilhe o vídeo para todo mundo aí que gosta de futebol, para que a gente continue com esse trabalho. E quem quiser acompanhar as outras redes sociais, o Instagram é Fala Bandana, tudo junto, o Twitter é Fala Bandana também, tudo junto, e tem também aí o da Vives, que é underline Vives, underline Vives. E é isso, tá bom? Então também o do Perecini,
que vocês acham aí. Coloquem Gabriel Perecini na procura que vocês encontram ele. Tem também os Jogos SPFC, que é Jogos SPFC tudo junto, e tem o Taticamente Falando, @Taticamente Falando, e o Regis Romualdo com Aspirantes SPFC, enfim, todos os trabalhos aí envolvidos nesse canal que é o Fala Banana, que é um canal que respeita todo mundo, mas é um canal feito e apaixonado pelo São Paulo. Tá bom? É isso. Vitória para animar aí o fim de semana, pra gente chegar na semana assim mais tranquilos, porque o São Paulo agora está aí no topo de cima da tabela e fazia muito tempo que isso não acontecia. Vamos celebrar. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.